Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a esta pergunta que eu, Alessandro Garcia, criei esse podcast. I have a dream. Eles não gostam de negro. When you wonder. O grilo todo é a grana. Whatever necessary. But still like dust. And it's a corruption. Negro da Semana. É com grande prazer que eu começo um formato especial aqui no nosso feed do Negro da Semana. Já faz algum tempo que eu tenho me sentido com muita vontade de dialogar com personalidades negras significativas das mais diversas áreas, como é costume aqui no podcast. E é para poder fazer isso, ouvir a voz de negros e negras contemporâneos, fundamentais em nossa luta, em nossa representatividade, que agora a gente tem o Negro da Semana em entrevista. E para abrir de forma grandiosa nosso primeiro episódio de Negro da Semana entrevista, no mês da consciência negra, é que eu tenho aqui à minha frente a grande atriz Olivia Araújo. Olivia, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pelo grandiosa. É uma alegria poder conversar sempre sobre todos os assuntos, sobretudo esse. Maravilha, grande prazer meu te receber aqui. Olivia, eu gostaria que tu começasse um pouco me contando sobre a tua trajetória, teu início de carreira. Bom, eu resolvi querer isso na minha vida muito criança. Foi assistindo um filme, eu tinha 7 anos, vendo Sim a Moça. E depois assisti um outro filme em casa com a minha família, que passava na TV Cultura, chamado Orfeu do Carnaval. E eu fiquei, não sei porquê, muito tocada com aquilo. Eu nem sabia que aquilo era atuar. Era profissão, atriz e tal, mas a ideia de poder viver outras vidas, de contar histórias, me encantou. É lógico que quando criança pensa em ser muitas outras coisas, mas sempre era outras coisas junto com isso. Nunca era só as outras coisas, né? E tem um fato, assim, que é a Ruth Souza, minha musa, maravilhosa, inspiradora, tudo em minha vida. E ela foi a primeira pessoa que eu olhei e achei que dava para mim. Achei que a gente era parecida. Eu disse isso com uma tremenda cara de pau a ela mesma. Tive essa felicidade de poder dizer a ela que eu achava que a gente era semelhante, cor de pele, olhos, enfim, tinha alguma coisa. E aí demorou um tempo, é lógico, eu sou de uma família simples, né? E que a gente foi motivado, incentivado a estudar, ter uma profissão, advogado, professor, engenheiro, enfermeira, Sim. médica, seja lá qualquer coisa, menos artista, né? E tu não tinha uma tradição, não tinha ninguém na família? Ninguém. Minha mãe morreu se perguntando por que minha filha. Sério? Que idade tu tinha? Não, eu acho que, como eu te falei, assim, era uma determinação grande. Eu nunca me imaginei não fazendo. Até descobrir que isso era uma profissão, Sim. Eu devia ter já uns 14, 15 anos de entender que isso era uma profissão. Entre esses 14 e 15 anos, até começar a fazer um curso, alguma coisa assim, demorou mais ainda, porque eu era a estranha, sabe? A Carrie estranha, era a Olivia a estranha, completamente. E aí, por um acaso, foi um grupo de teatro na escola que a minha irmã dava aula, que a minha irmã é professora. Uhum. E aí elas sabiam dessa minha vontade, não levada muito a sério, achava, sei lá. E aí eu ofereci nesse curso, nesse grupo que foi se apresentar lá, tinha um curso. Não sei por quê, coisa do destino. A minha irmã falou assim, você não quer fazer o curso? Pode pagar o curso para você. Olha aí. Até hoje eu não entendi como isso se deu, coisa do destino. Aí eu falei para ela, quero. Pronto. Era tudo que eu precisava. E assim foi. Comecei fazendo curso lá no Teatro Amador, fiz umas peças, aí as peças começaram a andar, começaram a ser premiadas ali no Teatro Amador. Eu fui tomando gosto pela coisa.
Não só por atuar, mas como produzir, como dirigir. Eu sempre fui meio curiosa, assim. Envolvida com todos os aspectos do trabalho. Todos. Eu gosto de tudo da minha profissão. Tudo, Maravilha. absolutamente tudo, assim. Lógico que quando você vai... Aí eu fui me profissionalizando, foi aparecendo oportunidades. Não foi assim lindo, né? Teve os tropeços todos. Me lembro que uma época aí, uns 26 anos mais ou menos, fazia uma peça infantil que dava R$30 de 15 em 15 dias. Aí minha mãe falava assim, minha filha, você já não é uma criança, para de viver de sonho. E aquilo, lógico, né? É uma pressão, você precisa... As pessoas se formando e você ali, né? Naquela luta e nada... E vinha, mas não vinha assim e tal. Então, eu muitas vezes fiz outras coisas... Em paralelo. Em paralelo. Fui atendente de loja, fiz bolo para fora... animei festinha, representei produtos em supermercado. Aquele início ali de todo mundo, quase todo mundo. E não foi na tão natação. início, não. Isso ficou durante muito tempo, assim. Muito tempo. Eu me lembro que chegou uma época que eu comecei a fazer muita publicidade. Curiosamente, assim. Eu entrei para o mercado publicitário meio no inesperado. Ah, é? Tinha uma coisa que você tinha que fazer foto, portfólio, entregar e tal, não sei o quê. E aí eu entendi isso. Como eu não tinha ninguém, nenhum par, ninguém para me dizer, minha filha, vá por aqui. Então, era tudo assim, eu ia vendo as pessoas, ia perguntando, e aí eu olhava as fotos das outras pessoas, mas eu não tinha grana para fazer as fotos. Sim. Tem esse processo também, né? E aí eu trabalhava num escritório de seguros. E o diretor do escritório trabalhava na parte administrativa financeira. Olha que miséria. Eu era aquela que fazia conta das pessoas, quantas pessoas vão pagar. Era uma tristeza. Eu ia trabalhar muito triste. E fazia umas coisinhas, de vez em quando inventavam lá, alguém falava, ai, Olivia, tem um negócio para fazer. Eu ia lá, fazia, uma pecinha aqui que não dava nada, outra lá e tal, e a gente ia tocando. E aí chegou uma hora que, assim, tudo tinha nome. Meu computador tinha nome, que eu trabalhava, a maquininha tinha nome. Então, eu chegava e falava assim, bom dia, senhora Caneca, a senhora está bem? Vamos para mais um dia de trabalho. E o chefe, dono da empresa, trabalhava em frente a mim. Ele via eu fazer esse percurso todo dia. E eu tirei férias, ele me deixou tirar férias. Minha primeira férias paga, eu tive essa alegria na vida. Nunca mais tive, mas nesse momento eu tive. Tirei férias e viajei, fui para Salvador, porque eu queria ir para Salvador. Porque eu achava que em Salvador eu ia me encontrar, eu ia ver pessoas como eu andando pelas ruas. Queria muito ir para Salvador. Fui para Salvador, na volta ele me mandou embora. Caramba. Aí eu falei, pô, caramba, ele fez isso comigo. E ele disse assim, eu vejo você todos os dias muito triste, trabalhando mais triste. E teu lugar não é aqui não, vai arriscar aí onde você quer. Ele sabia dessa tua... Ele sabia mais ou menos, assim, meio de orelhada, né? Às vezes eu fazia... Teve uma época que o Zé Posse Neto dirigia uns filmes da C&A, que tinha o Sebastian como clássico, protagonista. Né? E eram filmes muito negros, assim, com muito negro. Assim. Então, de vez em quando, um colega que estava lá falava assim, tem figuração, vem fazer. Então, então virava à noite fazendo figuração lá nos filmes da C&A. Chegava torta no outro dia para ir trabalhar, porque eu ia direto. Pó de guaraná, muito café, inúmeros à minha frente. Você imagina como é que eu fazia... Aquela contabilidade depois de virar uma noite com o Sebastião, não sei. Pois é. Então, e ele via, assim, eu falando de teatro, via o meu interesse pelas coisas e tal. Então, quando ele disse isso, eu falei, pô, legal. É isso que eu preciso mesmo, assim. Aí eu peguei todo o dinheiro que eu recebi. Minha mãe quase me matou. Todo o dinheiro da rescisão. E fui para um fotógrafo que de todos os trabalhos que eu vi, foi o que eu achei mais legal. Achei que tinha mais a ver comigo. Sim. Fui até ele.
Paulo Sadal. E o Paulo, na época, era o bambambam das fotos de portfólio, assim, para ator, modelo e tal. Era o cara. Caro pra caramba, assim. Toda a minha rescisão foi lá. Não sobrou nada. E o Paulo foi a minha primeira pessoa a falar comigo da profissão de uma maneira séria mesmo. Profissão mesmo. E ele me deu um baile miserável. Hoje é meu amigo querido, mais de 20 anos, quase 30 anos de Que legal. parceria e de amizade, assim. Mas ele me deu um baile, porque ele viu que eu era uma garota completamente inexperiente, sem saber de absolutamente nada. Eu cheguei na porta dele, ele olhou para mim e falou: "Você veio fazer o quê aqui?" Eu falei: "Eu vim fazer umas fotos e tal. Eu tava com publicidade." Aí ele olhou pra minha cara e falou: A primeira coisa que ele fez, ele abriu um livro com um monte de gente nua. E eu falava assim: "Isso aqui é lindo, né? Nossa, maravilhoso. Isso aqui, sensacional." Eu Te provocando queria um pouco, entrar no meio do buraco e falar: "Gente, o que esse homem tá falando? Esse homem é um louco, meu Deus do céu. Como é que eu, né?" E aí eu falei: "Ele tá me desafiando. Não vou deixar quieto, não. Tá achando que vai me derrubar? Vou segurar essa onda." Ele falou assim: "Vai para casa e pensa se você quer colocar esse dinheiro aqui." Eu fui muito ofendida para casa. Eu falei: "Não, cara, eu vou voltar lá e vou dizer que eu não sou essa figura." Voltei e falei assim: "Eu quero fazer." "Quer?" Beleza. Aí marcou comigo um dia. Você vem aqui maquiada, traz umas roupinhas assim e tal, porque na época não tinha assim essa coisa do ensaio que tem hoje, né? Que você precisa de um maquiador, um personal stylist, você precisa de nomes, né? Era você mesmo que fazia a sua maquiagem, levava lá umas 3 troquinhas de blusa, uns brinquinhos que não aparecia, porque o importante era a venda era a tua expressão, teu sorriso, teus olhos, né? Era o que interessava para a publicidade naquela época. Nossa, parece que naquela época eu tô falando de 500 anos atrás, né? Não passa do tempo assim, não, logo né? ali depois da curva. Mas eu cheguei, ele olhou pra minha cara e falou assim, tirou umas fotos. Aí ele falou assim: "Tá bom, a gente marca pra ver no outro dia." Fui eu, saindo lá da Penha com uma sacola gigante, pega ônibus. Enfim, até chegar e tal. Ele abria a porta e falava assim: "Volta, sua cara tá péssima." Sério? Eu falei: "Gente, não é possível." Olha, a minha primeiro material fotográfico demorou quase 3 meses para ser feito. Mas ele estava te testando? O que ele estava fazendo Ele com essa olhava provocação? pra minha assim? cara e ele falava assim: "Essa menina tem que dar uns tapas nela para ela entender." E tu tinha uma referência anterior dele? Ele tinha feito trabalho de Não, eu conhecidos tinha teus? visto fotos que outros colegas tinham feito. Aham, E a das fotos que eu tinha visto de outros profissionais, a que eu mais gostei foi a dele. entendi. E foi nisso que E esse que cara foi. ficou aqui te Ele testando por falou assim: meses. "Essa cara tá cheia de espinha, volta pra casa, tá ruim. Volta no seu lugar." Ele tirava umas fotos aí mostrava assim: "Tá vendo? Olha esse pescoço, tá torto. Caramba. Isso aqui tá tenso. Olha esse sorrisinho, isso aqui não sei o quê." E eu fui me apegando com ele. Muito louco isso, assim. A gente estabelece. Ele me deu uma segurança tamanha que durante muito tempo eu não fotografei com outra pessoa sem ser ele. Porque fotografar para mim era uma coisa muito esquisita. A gente não tinha o hábito de tirar foto em casa, era uma coisa muito esporádica, assim, tipo Natal, aniversário de alguém. Não tinha essa coisa de fazer pose em casa e era um estranho eu estar lá na frente de um... Então ele me preparou, durante 3 meses ele me deu aula. Ele não te deixou cair de paraquedas, assim, Não. vamos já fotografar, né? E ele olhou para mim quando o material ficou pronto. E eu fui entregar, me lembro disso, voltei, eu tenho essa coisa, choro muito. Eu voltei chorando até minha casa, porque ele entregou e falou assim: "Olha, essas fotos aqui pode ser que sirvam só para você mostrar para os seus netos quando você era mais jovem. Ou eles podem mudar a tua vida profissionalmente. Primeiro, não fale com ninguém, porque maquiadores, esses caras não servem para nada, só para encher a sua cabeça." Não, desculpa, senhores maquiadores, não é isso. Mas, assim, esse ambiente que todo mundo fala, que todo mundo se expõe e tudo, para quem era iniciante, era um lugar muito... Você já entrava achando que não ia conseguir. Falei: "Então, foca no que você tem que fazer. Nada do que eles disserem vai ser o que o diretor vai escolher. Perfeito. A única pessoa que você precisa, de fato, convencer que pode é o diretor. O restante ninguém sabe de nada."
E ele me preparou mesmo, eu não tinha nem as agências que eu podia levar. Foi ele que falou, ó, Ele te deu uma lista. Não, ele deu uma lista. Vai nessa, fala. Ele me preparou. Sou grata eternamente ao Paulo. Maravilhoso. Ele me preparou. E aí eu fui para essas agências, todas as fotos foram aprovadas. Em menos de um mês eu tinha recuperado o dinheiro todo que eu coloquei. Conseguindo outros trabalhos de publicidade, Com imagino. publicidade. E como teve uma época que eu ganhei dinheiro com publicidade. E mais louco, eu ganhei dinheiro com publicidade fazendo publicidade no Brasil, no mercado externo. Caramba, Porque que no bacana. Brasil, o meu perfil estético não era lá muito interessante. Mas para o mercado externo era. Então, eu fiz filme para os Estados Unidos, para o Canadá. Tinha uns amigos que moravam fora. Falei, acabei de te ver aqui. Cara, que maravilha. Que maravilha, Lívia. Foi muito interessante. Que legal. E aí, enfim, fui fazendo peças, foi acontecendo. Até que nesse momento que eu falei que eu estava ganhando R$30 de 15 em 15 dias, eu falei, chega. Pô, tentei, lutei, fiz tudo. Agora está na hora de, daqui a pouco bate 30, não dá. Sim. Vamos lá, vamos partir para outra coisa. Só que eu tinha ainda muita foto e eu não queria jogar as minhas fotos fora. Eu falei, foi Trabalhoso tanta luta para conseguir. Então, se for jogar fora, é que as agências jogam com a mão delas. Eu não estou vendo essas fotos irem para o lixo. E tinha saído uma notinha do Fernando Meirelles dizendo assim, que ele ia fazer uma série para a Globo. Eu era fã do Fernando sem conhecer o Fernando, porque eu gostava dos filmes que o Fernando fazia. Sim. Era Olhar Eletrônico na época. A agência, não era nem a O2. E aí eu falei, nossa, poxa, eu podia um dia conhecer o Fernando Meirelles. Pena, não conheço o Fernando Meirelles. Aí eu estava muito ferrada de grana e minhas primas iam para Porto Seguro passar uns dias. E aí apareceu um trabalho para eu fazer, era o lançamento de um sorvete para uma rede de supermercados. E aí eu peguei esse dinheiro, falei, bom, eu vou pegar esse dinheiro, vou para Porto Seguro, vou tirar uma diversãozinha lá. Quando voltar, vou prestar vestibular. Minha mãe queria que eu fosse enfermeira. E tu ia fazer enfermagem? Ia fazer vestibular? Eu pensei em fazer enfermagem, ou qualquer coisa, né? Ou eu pensei em enfermagem, eu pensei em terapia ocupacional. Pensei nessas coisas, assim. Eu gosto muito de criança e tal. E aí eu fui viajar. Só que antes disso, eu fui para todas as agências e entreguei tudo, inclusive na O2. Sim. E eu tinha ido para esse lançamento deste sorvete e tinha acontecido em São Paulo e no Rio. Aí eu fui para o Rio. E na época eu dividi quarto com a Cláudia Missura. A Cláudia Missura estava fazendo o filme, estava fazendo a peça Domésticas da Renata Mello. Sim. E aí ela falou para todo mundo assim, gente, vai ter o filme, vai fazer o teste. Só que ela não falou para mim que estava dividindo quarto com ela. Eu falei, bom, acho que eu não tenho perfil, porque ela, né, falou para todo mundo, ok, não tenho perfil. Quando eu voltei, eu fui para todas as agências, falei, olha, gente, tipo saldão de foto. E fui na O2, e coloquei as fotos lá e viajei, tipo, quando eu voltar, acabou a brincadeira. Quando eu estava no meu primeiro dia de Porto Seguro, a O2 me ligou. E aí eu liguei para casa, que ela não tinha essa coisa, né? O WhatsApp, eu liguei para casa, e minha mãe falou, ligou uma agência aí para você e tal. Aí eu falei, agora que eu tô aqui, esquece. Mais uns 3 dias. Aquela agência ligou de novo. Eu falei, mãe, fala que eu tô viajando, que eu não vou voltar. Não, eu já falei que você não tá, porque minha mãe detestava a minha profissão, imagina. Para ela me dar o recado, é porque eles tinham insistido muito. E ela falou assim, que quando você voltasse de viagem, era para você entrar em contato. Tá, né? Foi. Né? Voltei de viagem. Minha mãe vai ligar, liga amanhã. Não tava nada. Liguei, falei com a Cecília Almeida de Mello. Falei, olha, então, você me ligou. Olivia, a gente estava querendo que você fizesse o teste para um filme que a O2 vai produzir. É o primeiro filme da gente, chama Domésticas e tal. Para onde eu mando o texto? Falei, não tenho fax. Quem tem fax, eu acho que... Vou ver se a minha irmã pode receber no serviço dela. Ela falou, manda o telefone. Mandei. À noite, minha irmã chegou com o texto. Olha. Li o texto. Foi no outro dia. Quando eu vi a quantidade de gente fazendo o teste, eu me lembro bem que passou a Luciana Mello, a filha do Jair Rodrigues. Sim. Quando ela passou, eu falei... Mas aí você teve que... Foi aqui em São Paulo o teste Foi mesmo? aqui em São Paulo. Eu falei, não vai rolar não, cara. Esse bando de gente, ainda mais com gente famosa.
Não sei. Mas beleza, vai. Vim, fiz. Senhor Deus, o senhor tá vendo que eu tentei mais uma vez antes de jogar pá de cal na história. Fiz o teste. Quando eu acabei de fazer o teste, a Cecília falou assim, teu teste foi muito bom. Olha aí, que maravilha. E você... O personagem que a gente pensou pra você não contracena com ninguém, só com o telefone. A gente tem uma cozinha aqui de Coca-Cola pronta, a gente vai usar essa cozinha. Então, a gente deve gravar isso em 2, 3 dias. Menino, voltei, tipo, dando pirueta Caramba, na rua. radiante. Tipo, uau, agora... Nossa, realmente é um sinal divino para continuar na profissão. Você viu que eu tentei sair e tal. Só que passou assim uma semana, 15 dias, 20 dias, 30, um mês, nada. Aí eu falei, quer saber? É isso mesmo, vamos ver. Aí, perto, assim, quase dezembro, o telefone toca, a Cecília, Olivia, tudo bem? Tudo? Ó, eu quero dizer para você que você vai fazer o filme sim, a gente só repensou, não vai ser mais aquele personagem que a gente tinha pensado para você. Aí já deu aquela murchada, falei, mas não é mais aquele? Tudo bem, vai, beleza, vamos lá, vamos fazer. Ah, vai ter a leitura, tal dia fomos para a bendita leitura. Quem abre a porta? Fernando Meirelles. E eu não sabia que era o Fernando Meirelles. Ah, não sabia? Ele abriu a porta, a sala estava cheia, ele falou, oi, Olivia, tudo bem? Olhei para a cara dele, oi, tudo bem. Bom, sentei por um acaso do lado dele. Começou a apresentação, só fulano, ciclano, vou fazer tal personagem. Todo mundo sabia qual era o personagem que ia fazer, eu não sabia. E sentei do lado dele, aí chegou no nome, ele chegou da parte dele e falou, Fernando Meirelles, as pernas. Ficou... E aí a próxima era eu. Falei, eu sou Olivia, não sei que personagem vou fazer. Ele, você vai fazer a Kitane. Aí eu falei, é. Aí eu falei, caramba, nem tinha lido. Não tinha te mandado antes também, né? Não, tava com o roteiro inteiro na mão daquela vez, não tinha lido e estava sentado do lado dele. Pensa, o cara que eu vi a notinha, eu falei assim, olha, eu queria estar com esse cara. Fazer um filme com ele. Aí enfim, li... E veio o Domésticas. O Domésticas foi o divisor de água na minha vida. É mesmo? A partir do Domésticas, eu entrei profissionalmente, efetivamente. Passei a viver da minha profissão. Maravilha. Isso foi em 2001. A partir de 2001, fiz outras coisas, mas todas ligadas à minha profissão. Sim. Ou produzindo, dirigindo, alguma coisa ligada à minha profissão. E a partir daí, a partir do Domésticas, como é que foi a entrada pra TV, assim? Demorou um pouco, não foi... Eu, na verdade, eu nunca achei que eu ia para televisão. Também achava que eu não tinha o menor perfil para televisão. E um outro amigo falou assim, para de bobagem, quem que te disse isso? Eu falei assim, olha a televisão, cara, mostra quem tem parecido comigo na televisão. Ninguém. Tenho, e eu sou teatro, né, e tal. Tinha essa bobagem um pouco, um certo preconceito com o que era televisão, do que eu via que era televisão, Sim. do que eu achava que era artístico e o que não era. Todas aquelas bobagens, grandes bobagens, na verdade, porque não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra. E, enfim, fiz Domésticas, fui fazendo outras peças, fiz uma participação em Cidade de Deus, Domésticas, realmente ganhamos prêmios com Sim. Domésticas, viajei o mundo todo, até hoje muita gente me lembra do personagem da Quitéria e tudo mais. E em 2008 veio a primeira oportunidade para fazer novela. E também, outra vez, foi o Divino me puxando. Já foi na Globo primeiro, né? Já foi na Globo a primeira. Eu estava fazendo uma peça com Odilon Wagner. A peça foi muito bem sucedida, chamava-se Família Muda-se. No final da peça, já estava começando a dar aquela esvaziada de que, tipo, né, vida de peça acabando. Uhum. Fui virar o ano com uns amigos. E esse amigo falou assim, você viu? Parêntese, um pouco antes, esse meu amigo que falava que era bobagem, Ricardo falou que era bobagem, que eu tinha perfil para televisão, muito amigo do Alcides Nogueira, e ele promovia uns almoços e tal, e ele falou assim, eu quero que você conheça o Alcides, nunca dava certo. Aí um dia teve o lançamento da série Aplausos, e eu fui, que era sobre o Alcides. Eu fui, entrei na fila com ele, não sei o quê, e aí o meu amigo falou assim, olha, essa daqui é a Olivia, que eu te falei. Ele olhou para mim, no silêncio, escreveu uma dedicatória.
que eu não olhei na hora. Quando eu cheguei lá com uma puta dedicatória linda, e o meu amigo depois mandou um e-mail, falou assim, olha o que ele escreveu. E era uma coisa assim, adorei ter te visto, ter te conhecido. Aí depois a gente se encontrou mais outras 2 vezes, ele fez JK, teve o teste. Minha mãe não me deu o recado que me ligaram para fazer o teste. Ah, é? Mas como é que tua mãe Perdi. começou a ver? Tu começou a acender, né? Tua mãe começou a ver com... Não, ela partiu não entendendo. Ela viu, ela chegou a me ver fazer algumas coisas em televisão com mais notoriedade, mas ela sempre dizia que ela não entendia como é que eu tinha parado naquilo. Para ela porque eu entendo, eu quando falo assim parece cruel, não. Os meus pais, eu falo sempre da minha mãe porque acaba que a figura da mãe é aquela que fala não e sim, e o pai fica meio ali. Sim. O meu pai nunca se opôs, nunca também disse nada. Se ele dizia para ela, que é aquela coisa bem masculina. Fala, essa sua filha aí, não sei para onde ela está indo, uma hora aparece com o cabelo azul, outra hora aparece com o cabelo, não sei, não. Então, cabia a ela chegar e falar assim, olha isso aqui. Então, E minha mãe era uma mulher analfabeta, né? Minha mãe foi empregada doméstica, começou a trabalhar com 7 anos de idade. Estabilidade para ela é trabalho todo dia, era emprego público. Era muito distante para ela do que estava fazendo. Claro, não era nem porque era demérito, era menor, não, era só porque, assim, neste mundo, você tem certeza que você vai querer sobreviver nesse... Minha querida, né? Concurso público era o que a gente mais... Almejava, né? Aquilo ali, Porque o concurso público, você é um número quando você presta o concurso público. Ninguém olha para a tua cara. Então, se no jornal vinha boa aparência, no concurso público você é um número. Então, se você faz bem a prova e é aprovado, você vai entrar. Perfeito. E vai ter a tua estabilidade. No filme Domésticas tem um momento, que não tem nada a ver com a minha mãe, mas ela dizia isso muito, e que caiu na minha boca, o astral, que eu dizia assim, que quando eu chegava, o personagem dizia, que a minha mãe tinha dito, quando eu chegar neste lugar, não fale nada, fique quieta. E a minha mãe dizia assim, quanto menos você faça tudo que você tem que fazer, seja uma excelente aluna e não perca as oportunidades. Minha mãe era uma mulher muito visionária, ela queria as coisas, ela gostava do que era bom, incentivava, mas ela tinha, na sabedoria e na ciência dela, ela sabia o quanto esse mundo era duro para a gente. Sim. Então, ela dizia assim, quanto menos você mostrar que você sabe, mas quanto menos você ficar quietinha no teu canto, menos eles vão te bater. Então, você vai alcançar o teu canto ali, mas sem se amostrar muito. Porque eles não vão te querer ali. Então, na cabeça dela, Gina, essa menina está com que... E aí é lógico que tem todas aquelas brincadeiras que eu falava que você ia ser atriz em casa, que falava assim, que lindo, vai chegar, aperta a campainha, abre a porta, você recebe a bandeja e pá, fecha a porta e fala vai assim. continuar ali condicionado a um estereótipo de um tipo específico de personagens, né? Exatamente. E, nossa, foi muito zoada com esse lugar, assim. Então, quando ela disse que eu falava assim, que ela não gostava... Era um medo e uma forma de proteger você dentro daquela vida. Obviamente que dentro dos recursos que ela tinha de explicar aquilo, aquela proteção. Hoje, adulta, você entende o que era aquilo. E aí eu não fiz o JK, não fiz nenhum teste para o JK, enfim, fui viajar com esses amigos. Aí um outro, Marcelino Freire, que é escritor, falou assim, Olívia, você viu, o Alcides vai escrever uma novela. Eu falei, é? Eu falei assim, é. Eu falei, Aí eu voltei para casa com essa... na cabeça, com essa coisinha na cabeça. Eu falei, quer saber? Para quem não tem, já não tem um não, vamos correr atrás de sim. O não tá garantido, né? Mandei um e-mail para ele, assim, oi, Alcides, eu sou Olívia, amiga do Ricardo, não sei se você lembra, nós nos conhecemos em tal e tal ocasião. Eu vi no jornal que você vai fazer uma novela, eu gostaria muito de tentar um teste. Você poderia me mandar o nome do seu produtor de elenco? Mandei, falei,
Passou 2 minutos, ele respondeu: acabei de pedir um teste para você. Eu falei: Olha isso. caramba. Aí, de novo, uma semana, 15 dias, 20 dias, 30 dias. Eu falei: pô, não rolou, né? Aí meu amigo me ligou, que era muito amigo dele, falou: não, ele tá vendo lá e tal, não sei o que, acho que vai rolar um teste e tal. Um dia, o produtor de elenco liga para mim aí e fala assim: oi, Lívia, tudo bom? Aqui é o produtor de elenco da novela Ciranda de Pedra. Eu falei: oi, tudo bem? Não sei o quê. Então, para marcar o teste? Não, você vai fazer. Sem Eu falei: um como? teste. Como? Ele falou assim: você vai fazer, olha, é um personagem muito pequeno. Enfim, praticamente um elenco de apoio. Eu falei: não, tudo bem, tá? Beleza, vamos lá. Eu desliguei o telefone, eu abri o e-mail, tinha o e-mail do Alcides. Olivia, tem esse personagem, ele é muito pequeno e fique à vontade de dizer que não quer fazer. Porque eu não tenho outra coisa para te oferecer. Aí eu escrevi: claro que eu quero. Quero, muito obrigada pela confiança, vou fazer. E lá fui eu fazer Juvelina, minha primeira novela em 2008. Ciranda de Pedra, pelas mãos do Alcide Nogueira e do Mário Teixeira, que eu chamo de fados madrinhos na minha vida. Maravilha. E foi meu primeiro trabalho lá. E o personagem cresceu. O personagem que era lá quase um elenco de apoio terminou com uma história dela bonita. Ela virou estrela de cinema, a Jovelina. Que maravilha. Cresceu um personagem que era minúsculo. Minúsculo, era porque tinha um personagem que o Zé Rubens Chachá fazia, que era um barbeiro, cabeleireiro de época, e tinha que ter alguém para ele entrar e falar: faça não sei o quê. Jovelina, era isso, o personagem era isso. E aí foi indo, aí inventaram uma história que eu li a unha, pela cor da unha, e quando eu vi, o personagem já tinha um romance, o personagem vira estrela de filme do Carlos Manga, com direito ao outdoor, no último capítulo. E foi muito bonito, assim, foi lindo. Tem uma trajetória longa aí. E me diz agora, queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu atual personagem, teu papel em Malhação agora. A Vânia, poxa, eu vivo muitos personagens populares e adoro fazer. Porque eu me identifico com eles, assim. E a Vânia é essa mulher, né? A Vânia, eu sempre, todas as entrevistas que eu digo, ela está ali na base da pirâmide. Ela é essa mulher que é a mulher que criou a filha sozinha. A maioria dos lares brasileiros são mulheres que são mãe e pai, e que por algum motivo o pai não é presente. É uma batalhadora, é uma empregada doméstica. Teve uma época que saiu um meme que eu só fazia empregada doméstica. Eu fiz muitas, realmente. Pois é, rolou em paralelo, quando tava passando as Chiquititas ainda, e depois foi fazer uma na Globo. E as duas empregadas domésticas. A empregada doméstica manda Olivia Araújo lá. Mas eu adoro todos os meus personagens, não é o menor problema. Eu sempre, quando me questionavam sobre a questão de fazer uma empregada doméstica, eu sempre disse e vou continuar dizendo que é uma profissão como outra qualquer. Como médico, advogado, é uma profissão. Então, eu não tenho o menor demérito em fazer uma empregada doméstica. Faço com o mesmo empenho como se eu fizesse qualquer outra profissão na vida. Sim. Tão digna quanto. E importante por como é a convenção social brasileira a função da empregada doméstica. Né? Ela é o ativador do amor e carinho para essas crianças. E muitas vezes é o fiel da balança numa família desestruturada. Tem uma senhorinha muito simpática com um sorriso no rosto ali, presente, com certeza. Às vezes olhando mais para o lar do patrão do que para o próprio lar. Mas Vânia é esta mulher que teve um relacionamento interracial e engravidou. E, como muitas, falou: filho é meu. Vou criar e vou dar conta. Na história, ela era empregada, conheceu o César, que era um médico. Eles se envolveram, mas o César era noivo. Depois ela descobriu que ele era noivo, ela já estava apaixonada. Ficou difícil largar e ela engravidou e, ao mesmo tempo, a noiva engravidou. Quando a noiva disse que engravidou e ele contou para ela, ela falou: não vou contar para esse cara que ele vai achar que eu estou querendo dar um golpe do baú. Se muniu lá do teu orgulho e falou: vou segurar essa história sozinha. E aí
teve a filha. Só que 3 anos depois, ela ficou desempregada, sem condição de manter a filha minimamente. E aí ela procura e fala, olha, a gente teve uma filha, eu não quero nada, não quero que você reconheça. Bem mulher brasileira, base da pirâmide, não quero nada. Eu só quero que você me dê uma ajuda agora até eu me recolocar profissionalmente. E foi isso, assim. Foi assim que a história se desenvolveu até os 18 anos, quando a filha sente essa ausência que é legítima, né? Essa ausência paterna, e quer descobrir quem quer falar. O pai quer conhecer, porque o pai é uma voz no telefone, né? Aquela voz assim, preciso de um livro que é mais caro. Olha, eu estou precisando de um livro. Ficou doente, olha, preciso de um remédio. Talvez ele pagasse uma assistência médica, mas ele não sustentava a família. Tanto é que ele é um cara rico dentro da novela e elas moram em Caxias, numa casa muito pequena e muito simples. Então, ele não bancava a menina estuda numa escola pública, enfim, ele não deu boa vida para essa mulher. E a Vânia, essa figura, ela é, como todas nós mulheres populares brasileiras, solar, esperançosa, afetiva e que está aí na vida. Quer dizer, está na vida... Quando as pessoas falam, nossa, guerreira, batalhadora, que é uma coisa que colocam muito pra gente, sobretudo mulher preta, né? Guerreira, batalhadora, não sei o que, parece que a gente só tem essa tecla. Mas ela mas assim, no popular, para as pessoas muito simples, de baixa renda, você não tem tempo para o choro. Você tem a dificuldade, tem que resolver a dificuldade. Porque você vai viver como? A dificuldade está todo dia. Se eu for chorar todo dia, eu não faço nada. Então, vamos colocar um sorriso no rosto e vamos ver o que acontece. Essa é a Vânia. Sim. Então, essa mulher que sofreu que tem esse lugar do afetivo não correspondido, porque essa mulher não se refez afetivamente. Essa mulher que criou essa filha da melhor maneira que ela podia, com uma profissão, morando em Caxias e trabalhando na Zona Sul do Rio de Janeiro, é longe, é uma distância, assim, trem, ônibus, todos os dias. E fez essa menina uma ativista, uma garota digna, aguerrida e muito parecida com ela. Sempre a gente, quando está discutindo cena, eu e a Gabs, que é a atriz que faz a Jaque, a gente sempre fala que as duas são parecidas. A Vânia devia ser meio Jaqueline quando era mais nova, mas aí está mais velha e já dá aquela ponderada no que falar e como falar, mas não tem lugar. Assim, eu vou dar um paralelo com uma coisa que acontece agora. Isso que aconteceu no Nordeste do óleo que vazou. Sim. E que os pescadores foram para lá sem luva, sem nada. É isso, cara. Assim, ele vive daquilo. Ele vai fazer o quê? Ele tem que ir, sim, e tirar na unha. É o nosso popular, assim. Eu tenho que trabalhar. Na Zona Sul do Rio de Janeiro, eu tenho que pegar 3 ônibus para chegar, 3 ônibus para voltar. Ok, vamos lá. Mas isso não vai me tirar o prazer de sentar na porta da minha casa e abrir minha cerveja e tomar. Não, perfeito isso. E é muito legal que o teu personagem, então, dialoga com um momento atual, com uma mulher que tem a ver com a mulher brasileira, assim, né? Representa o papel social. Aliás, falando sobre isso, como é que tu acha que é o teu papel social em relação aos teus personagens? Tu é uma pessoa de grande notoriedade, uma atriz que está na Globo. Como é que tu acha que isso representa socialmente em relação às pessoas, assim? É difícil dizer o que a minha imagem provoca nas outras pessoas nesse sentido. Eu vou dizer, novamente, como lá atrás, o que uma imagem que eu achei que era parecida com a minha me provocou. Então, o que acontece, às vezes, eu encontro as pessoas e as pessoas falam para mim, eu me emociono com tal personagem, eu ri tanto. Para mim é um prêmio. Porque se naquele momento, que é o lugar de lazer dela, sobretudo televisão, que é o que a gente tem todo dia, eu consegui, pelo personagem, passar alguma informação, ou mesmo conseguir distrair ela do dia a dia dela, eu já estou no lucro. Sim. Eu já fiz gol. Então, isso, para mim, é o mais importante. Acho que para as crianças todas, negras ou não, quando vêm pessoas etnicamente diferentes, é rico. Quando é da mesma etnia, também potencializa, porque me potencializou.
coincidentemente, eu fui para a mesma profissão. Mas é mais do que isso. É olhar, ver o tipo de cabelo parecido, é poder escolher um tipo de maquiagem, porque a maquiagem você sabe que vai funcionar porque viu na tua cor de pele, é a roupa a cor pode ser legal para você, é o tipo de corpo que também pode ser bacana para você, porque não tem um padrão, um modelinho ali, Sim. X, né, e tal. Então, tudo isso ajuda. Parece que é subjetivo, né? Parece que é uma coisa que a gente quase não pega. Mas acontece. As pessoas olham e se identificam. Quando eu fazia Chiquititas, o que eu encontrava de gente no mercado que falava, eu sou igual a Shirley. A Shirley também era essa figura. A Shirley era mais festiva ainda do que a Vânia, porque a Shirley era tipo, puta, trabalhei o dia inteiro, mas eu vou pro meu pagode à noite, mas nem que... Isso é maravilhoso, né? Porque assim como tu olhou para Ruth de Souza um tempo e depois conseguiu se identificar e pensar que tu poderia fazer algo daquele tipo, hoje tu é essa inspiração possível. Meninas negras que te olham, se identificam contigo e almejam e sabem que pode de repente chegar nesse mesmo lugar. A gente está vivendo, assim, um momento muito feliz. Não tem uma pessoa para você olhar, ou duas pessoas para você olhar. Hoje a gente chega num lugar que a gente tem algumas pessoas para olhar. Eu dei uma entrevista há pouco tempo que perguntou assim, quais são as pessoas que você admira e tal. Eu falei, enfim, minha mãe, familiares e tal. Mas você tem tanta gente para dizer que você não consegue contemplar todo mundo. Aí eu contemplei os mais velhos, que foram os que... E nem todos, mas que abriram a porta para gente, né? Que possibilita estar aqui conversando com você hoje, possibilita estar na televisão, possibilita estar em outros lugares que não seja só artístico. A gente tem médicos, a gente tem cientistas, a gente tem engenheiros, a gente tem uma gama de profissionais, né? Então, é isso que eu acho... Eu fico feliz, não eu, Olivia, por mim, Olivia. Eu fico feliz por fazer uma parte de um grupo que está crescendo. Sim. Então, tem muita gente para a gente olhar. Perfeito. Isso é bom, isso é maravilhoso. Muita gente para a gente olhar, né? Ainda bem, nós estamos alcançando vários lugares. Sim. E comumente esse mês de novembro é o mês que a gente debate e fala muito sobre isso, né? Sendo o mês da consciência negra. Sim. E a gente não pode escapar de falar a respeito disso. Tu acha que o mês da consciência negra intensifica de maneira positiva isso? Qual é a tua opinião a respeito? Engraçado que, assim, quando começou a iniciar o dia 20 de novembro e depois passou o mês da consciência negra, primeira coisa, é extremamente importante ter essa data. Há controvérsias? Há controvérsias, mas é importante ter a data. Quando iniciou o movimento, era uma coisa que a gente precisava muito. A gente precisava ter esse olhar para a gente com alegria, com carinho, com afeto, com afetivo. A gente se reconhecia batalhador e guerreiro, mas batalhador e guerreiro muito pessoalmente. Eu batalhei, eu corri, eu fiz, eu não sei o quê. Quando você chega num dia 20 de novembro para um dia... para o mês de consciência negra, você entende que não é só eu, somos nós, né? São muitas pessoas ali nessa conversa. E a gente já é tão incrível que a gente transbordou o mês. A gente, com muita alegria, eu digo que a gente já tem um ano. Porque todos nós que conseguimos ter um pouquinho de voz, tá fazendo todo dia. Sim. Todo dia está ali, assim, uma postagem. Outro dia eu estava falando com a Lucia Amos, que ela falou, saiu um giz de cor, de pele. Sim, lançado. E ela foi lá e postou que... E aí a sapatilha da cor da pele para as bailarinas saiu, você vai lá e posta. E aí todo dia você tem alguém postando alguma coisa, vários alguém postando coisas. E o mais feliz disso, a gente está começando a alcançar uma coisa, mas já está tocando. Eu já tenho amigos brancos postando coisas. E eu acho isso tão sensacional, porque isso é realmente empatia. Sim. Não é só o que me toca, é o que toca o meu lado, o que toca o meu social, né? A questão racial no Brasil é uma questão... Antes separava, né? Era assim, falava, não existe racismo no Brasil, o que existe é um problema social.
Não é social, porque senão os jogadores de futebol todos ricos, maravilhosos, com carros potentes, enfim, tudo, não seriam atacados como são. Não é uma coisa só brasileira, é uma coisa mundial. Mas é mais do que social. Então, quando a sociedade toma para si aquilo para ser resolvido, a gente começa a ter uma chance. Enquanto isso é uma coisa de grupos, porque teve um movimento negro, né, o Frente Negra Brasileira, enfim, todos os movimentos, grupos. Esses grupos formaram uma sociedade hoje que olha, preta, que olha assim, gosto do meu cabelo, gosto da minha cor, gosto, visto a minha camiseta 100%, oba, sem o menor problema. Sem o menor problema. Isso é resultado de um trabalho extenso de anos. A chegar ao ponto que a gente não tem mais um dia, um mês, a gente tem um ano. A chegar a um ponto que uma pessoa branca... Ontem eu vi uma produtora, preparadora de cinema, postou sobre as leis até chegar no ventre livre. E aí eu falei para ela, que legal que você escreveu para ela, que bom que você compartilhou. Obrigada, porque quando a gente assume um lugar que não é só o nosso, a gente fortalece. Perfeito. É isso. A gente está começando a chegar nesse lugar que o outro entende um pouco o que é essa questão. E a gente que tem a possibilidade, porque a rede social fez isso, né? Dá voz para todo mundo e você opta o que você quer falar e como você quer falar. Como vem esse mar de amor, que eu prefiro chamar assim, também tem um mar do ódio, né? Claro, que vem junto. Sempre, né? Mas o mar do amor, acho que ganha nesse lugar, assim. Então, eu acho extremamente importante o dia, o mês. É importante... nós estamos tomando pé da nossa história agora. Eu estudei, acredito que você também, todos nós fomos formados tendo metade da página de um livro de história sobre o dia 13 de maio e ponto, né? E eu cresci achando que só o Zumbi do Palmares tinha se revoltado. Eu falei, pô, um bando de preto aqui, só um? Cara, não é possível. E hoje a gente sabe de uma infinidade de pessoas que a gente desconhecia. Talentos que a gente desconhecia. Quão importante a gente entender que Machado de Assis é preto? Porque o Machado de Assis era ressaltado pela sua qualidade literária, mas, sobretudo, porque ele era um mestiço, então ele tinha mais branco do que preto. Sim. E assim com todos os outros, com Lima Barreto, com todos os outros. Como é bom a gente olhar e falar assim, ele é preto. Esse conhecimento é fundamental, Chiquinha, né? Gonzaga, porra, eu passava na Avenida Rebouças, nunca imaginei que a família Rebouças era preta, que sensacional. Cara, você é do patrocínio. Maria Filipa, a gente está tendo a possibilidade de conhecer histórias de pessoas que foram importantes para o Brasil, que foram importantes para o mundo. Ter inventores, eu desconhecia que a caneta, nossa canetinha de todo dia, pensa que tinha sido inventada por um homem preto. O ar-condicionado foi inventado por um homem preto. O nosso semáforo, que a gente passa todos os dias, que tem aquela cor lá. Eu falei, por que será que é vermelho? E olha que tardiamente a gente tem que saber dessas coisas incríveis, verde. Né? Aí quando você descobre, pô, cara, é massa. Então é muito maravilhoso isso tudo, sabe? E a gente poder falar. Eu fiz um trabalho na Globo chamado Liberdade, do Mário Teixeira, e que esse entendimento que a gente está se multiplicando, veio lindamente. O Mário, enfim, a história era sobre uma possível filha do Tiradentes, e aí, é lógico, o contexto histórico era a escravidão, então tinha os escravos, mas ele escreveu personalidade para esses escravos. Então, a gente não era o sim, senhor, não, senhor, sim, senhor. Tá. E aí, quando teve a preparação, foi onde eu entendi, nesse dia eu entendi, eu falei, a gente está ficando legal. Porque os preparadores não estavam preparados para aquilo, porque eles partem de um lugar que eles conhecem a nossa história, mesmo sem conhecer. Eles partem, porque para eles foi, porque para a sociedade branca no geral foi dado o poder do conhecimento. Então ele deve ter conhecimento sobre tudo. Sobre nós, então, ele tem total. E aí,
eles não estavam preparados para o questionamento, porque a gente já chegou lá meio sabendo um pouco da gente. Uhum. A gente falou, mas e aí, essa história aí? Ah, não, mas... E aí, num dado momento, falaram assim, não, vocês são contexto histórico. Aí, quando falaram, opa, não, contexto histórico, não. E a gente criou um grupo chamado Quilombo de Luxo. Claro que na preparação foram dados, como é feito na Globo, né, com muito cuidado, livros, história, professores, a gente faz um baita levantamento Uma incrível imersão para profunda. poder fazer, sobretudo época, né? Mas aí a gente descobriu que a nossa história não vinha. E não vinha porque não queria, porque dentro do montante essa não era o que precisava. Então, a gente criou um grupo chamado Quilombo de Luxo, que a gente começou a compartilhar as nossas histórias entre a gente. Vocês se abasteceram de material. Aí a gente começou a comprar livros, a fazer pesquisa, e a gente mandava assim, acabei de ver um negócio que é legal pro teu personagem, mandava pro outro, não sei o quê. E a gente viu ali que, olha, a gente tem o que pesquisar, né? A gente tem história. E a gente conseguiu compartilhar com os colegas de elenco o que a gente tinha. Igualmente foi agora no Tempo Não Para, também tinha lá um núcleo de escravizados, que foi congelado e tal, e a gente já chegou com a Iris Gomes, que é professora de prosódia, incrível, maravilhosa, e a gente chegou com material, a gente compartilhava, olha aqui, foto. Devidamente preparados. Essa matéria aqui. E pela primeira vez a gente conseguiu fazer um passeio dentro de um quilombo pela Globo. Levaram a gente para um quilombo em Valença para a gente entender o que era... Puta, olha que sensacional. Incrível. É muito bom. Muito bom. Maravilhoso. Que coisa maravilhosa. E tu tem almejado trabalhos incríveis, tem feito trabalhos incríveis, assim, né? Eu queria saber o que tu almeja como artista, qual é a tua grande ambição, tua grande busca? Continuar trabalhando. Você falar assim, qual personagem você não viveu e gostaria de viver? Eu quero continuar trabalhando. A minha ambição é essa. E fazendo personagens que eu comunique às pessoas. Eu quero fazer personagens que eu possa transmitir afetividade, emoção, conhecimento. Eu quero poder trocar, eu quero, a minha maior vaidade é que as pessoas olhem e falem assim, eu entendi o que você disse ali. Se comunicar. Eu entendi que aquele personagem falou ali. Como acontece hoje aconteceu com todos os personagens que eu fiz, graças a Deus, assim. E acontece hoje com a Vânia. Eu recebo muita mensagem de mãe que criou filha sozinha e fala, pô, eu passei por isso. Eu sei que dor é essa que você está sentindo. Mulheres que falam assim, olha, eu vivi a vida toda e nunca tive afeto masculino. E eu sei o que é viver sem esse afeto. Eu sei. Isso é isso que eu quero continuar fazendo. Aí eu já tô no céu. Perfeito. Olívia, maravilhoso te receber aqui. Agradeço muito, muito a tua presença. Falo pra caramba, né, gente? Adoramos, né? Adoro. Aqui basta um início de pergunta que vem tudo, que eu mais gosto de ouvir, né? Poder ouvir tua voz aqui foi muito maravilhoso para esse início do nosso Negro da Semana entrevista aqui. Parabéns por toda a tua carreira. Obrigada. E tua trajetória. É um grande orgulho pra gente, realmente, poder nos ver na TV. É um orgulho para todos nós negros termos uma atriz do teu quilate, assim. Poxa, obrigada. Eu acho que orgulhosa fico eu de participar desse momento da história, assim. Né? A gente tem grandes momentos históricos e eu acho que esse é um deles para todos nós brasileiros, assim. A gente está passando por um período complicado, mas eu acredito tanto na gente como um brasileiro, assim, que eu acho que a gente vai superar ele. E quando a gente superar, a gente vai superar várias coisas. A gente vai poder superar a questão racial, a questão social, as diferenças inúmeras que a gente tem no país. E eu acredito muito nisso, tenho muita esperança. Eu acredito também. E ter uma pessoa como você na televisão, no teatro, no cinema, é fundamental para essa superação e para tu ser referência para outras pessoas, meninas que também sonham em conquistar o sucesso que tu sonhou. E eu quero que tenha muito mais sucesso. Tudo de bom pra ti, grande satisfação. Tomara, sucesso pra gente, sucesso na nossa jornada, seja lá o que a gente estiver fazendo, né? Perfeitamente, vamos fazer o que a gente mais gosta. Olha, eu digo o seguinte, que a minha profissão me salvou
de ser uma pessoa muito frustrada e doente. Então, eu acho que toda vez que a gente faz aquilo que a gente ama muito, mesmo que aquilo não recompense o que a sociedade espera financeiro, né? Recompensa no lugar que é muito mais legal. Então, a gente está feliz. Maravilha. Olivia, muito obrigado, então. Tá bom. É um grande prazer. Prazer. Até. E chega ao fim o primeiro episódio do Negro da Semana Entrevista. Mas toda semana a gente tem episódio novo do Negro da Semana também, contando histórias de personalidades negras incríveis e inspiradoras. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. Faça parte também do grupo fechado no Facebook pra gente trocar uma ideia. Procura lá por Grupo Negro da Semana. E siga também @alegarcia no Instagram. Eu tenho feito um conteúdo bacana também no IGTV, expandindo os temas que eu falo por aqui. Vai lá, segue e curte, por favor. Estamos também no YouTube, assina lá em youtube.com/Negro da Semana. Compartilhe nosso podcast por aí pra gente crescer cada vez mais. Esse episódio de Negro da Semana foi gravado aqui nos incríveis estúdios da Half Def. Meu nome é Ale Garcia, muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima. Half-Def.